João Paulo II tiveram a coragem de contemplar as feridas de Jesus, tocar as suas mãos chagadas e o seu lado traspassado. Não tiveram vergonha da carne de Cristo. Não se escandalizaram dele, da sua cruz. Não tinham do irmão, porque em cada pessoa atribulada viam Jesus. Sono stati due uomini coraggiosi. Foram dois homens corajosos, diz o Papa, cheios de parresia do Espírito Santo, e deram testemunho da bondade de Deus, da sua misericórdia, à Igreja e ao mundo. Sono stati sacerdoti e vescovi e papi. Foram sacerdotes, bispos e papas do século XX. Ne hanno conosciuto le tragedie. Conheceram as suas tragédias, Ma non ne sono stati sopraffatti. mas não foram vencidos por elas. In loro era Dio. Mais forte neles era Deus. Mais forte era a fé em Jesus Cristo, Redentor do homem e Senhor da história. Mais forte neles era a misericórdia de Deus, que se manifesta nessas 5 chagas. Mais forte era a proximidade materna de Maria. Nesses dois homens contemplativos das chagas de Cristo e testemunhas da sua misericórdia, habitava uma esperança viva, juntamente com uma alegria indescritível e irradiante. A esperança e a alegria que Cristo ressuscitado dá aos seus discípulos é de que nada e ninguém os pode privar. A esperança e a alegria pascais, passadas pelo crisol do despojamento, do aniquilamento, da proximidade aos pecadores, levada até o extremo, até a náusea pela amargura daquele cálice. Essas são a esperança e a alegria que os dois santos papas receberam como dom do Senhor ressuscitado, tendo-as, por sua vez, doado em abundância ao povo de Deus, recebendo sua eterna gratidão. Papa Francisco enfatizou que as chagas de Cristo são sinal do amor de Deus por nós. Por isso, no corpo de Cristo ressuscitado, as chagas não desaparecem, continuam, porque aquelas chagas são sinal permanente do amor de Deus por nós, sendo indispensáveis para crer em Deus. Falando sobre os papas canonizados hoje, Francisco destacou que eles foram estes arautos da divina misericórdia de Deus. Ele encerrou a homilia afirmando que tanto João Paulo II quanto João XXIII souberam submeter a Igreja à ação do Espírito Santo. João XXIII e João Paulo II colaboraram com o Espírito Santo para restabelecer e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia originária, a fisionomia que lhe deram os santos ao longo dos séculos. Declaramos e definimos os santos, os beatos, João XXIII e João Paulo II, e os inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a Igreja sejam devotamente honrados entre os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pontífice ainda ressaltou que são os santos que levam a Igreja adiante e a fazem crescer. Lembrou ainda na convocação do Concílio Vaticano II que João XXIII demonstrou delicada docilidade ao Espírito Santo. Já João Paulo II, em seu serviço ao povo de Deus, foi o Papa da família. Na canonização dos dois beatos estavam presentes mais de 120 delegações de diversos países e 24 chefes de Estado de todo o mundo.
dispersos em todos os quadrantes do planeta, um evento como esse. 2 papas, 2 personalidades em momentos diferentes da Igreja, mas que, num certo sentido, fizeram uma grande revolução. Não só uma revolução estrutural ou uma revolução que pudesse causar impacto nas pessoas, mas uma revolução que criou uma dimensão nova do que significa ser igreja, do que significa ter uma pertença a um credo, de acreditar em um Deus que é amor e misericórdia. Pensando a João 23, que atualizou a igreja, abriu as portas para esse ar de renovação, mas o Espírito que sopra indica qual a estrada a seguir. E depois, João Paulo II, que com as suas viagens leva o Evangelho até rincões que jamais teriam imaginado de receber o sucessor de Pedro, tornando assim Roma, capital da catolicidade, o Vaticano, muito mais próximo também de realidades que talvez jamais teriam pensado de receber um Papa. O Papa peregrino, o Papa da paz. Uma continuação, alguém que abre e alguém que leva. Então, é verdade, os 2 foram imensos, deixando-se levar pelo Espírito Santo, fizeram essa mudança, essa revolução, essa transformação da igreja para os tempos contemporâneos, mas eu acredito que a mudança continua. Nós não podemos esquecer o que a gente vê a cada momento, a cada situação. A ação do Espírito, ela provoca em que um Papa perceba que é o momento de pedir a Deus alguém mais próprio para aquele momento que ele está vivendo. E somos também todos gratos aí a Bento XVI e a esse estilo de simplicidade, de colocação dos objetivos de Jesus Cristo realizados pelo Papa Francisco. Portanto, momento de ação de graças, não apenas por João 23, por João Paulo II, mas também por Bento XVI e por Francisco. E ação de graças é a Deus, porque Deus que move, Deus que faz, Deus que cria, Deus que renova a igreja, que renova a face da terra. Portanto, vivemos um momento do Espírito, ou seja, em que o Espírito toca os corações e as pessoas se deixam tocar e elas não têm medo, elas se lançam, elas não têm medo dos desafios. Que cada um de nós também, olhando o testemunho de cada um desses homens, possamos também viver esse desafio, sem medo, confiando apenas em Deus. Falávamos também, dentro desse estilo, de José de Anchieta, que também não teve medo, também se lançou. Portanto, crendo no Espírito Santo, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, aquele que dá paz, que dá tranquilidade, que dá certeza que você age inspirado por Ele. Essa é a grande revolução, a grande mudança, a transformação do mundo naquilo que Jesus deseja. Que tenhamos certeza em que os modelos João 23, João Paulo II foram agora colocados para toda a igreja como possibilidade de serem seguidos. E aprendamos também com aqueles 2 que continuam essa caminhada. Recordamos que a canonização hoje de João Paulo II tem muito a ver com Bento XVI, porque foi ele que mudou a regra, fez uma exceção para João Paulo II, porque sabemos que as novas regras para os processos de beatificação e canonização são necessários pelo menos 5 anos após a morte, né, do candidato. E no caso de João Paulo II, no primeiro encontro que teve Bento XVI com o clero romano da sua diocese, então, na Basílica de São João de Latrão, ele anunciou ao mundo que tinha feito uma exceção à regra. Recordo perfeitamente, a gente estava transmitindo aquele encontro, a emoção e a alegria que brotou espontânea dos sacerdotes da diocese, realmente foi uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. E hoje, aquele percurso que começou então
recordamos há 9 anos atrás, hoje nós temos Karol Wojtyła, Lolek, como era conhecido na sua infância, na sua juventude, amado por todo mundo, hoje santo. Junto com um outro pequeno grande homem, João 23, que queria somente ser um pároco do interior, e acabou sendo o pároco do mundo. Continua ainda a distribuição da comunhão ao longo da Via da Conciliação. Recordamos 500 mil de pessoas entre a Praça São Pedro e Via da Conciliação, ruas adjacentes. Nessa celebração eucarística, Praça São Pedro, que teve os seus portões abertos, simbolicamente falando, por volta das 5h30 da manhã, muitas famílias, muitos fiéis, muitos peregrinos, principalmente poloneses, mas também muitos brasileiros, dormiram ao longo dessas estradas, dessas ruas hoje, para estar presente nesse momento de ação de graças, nesse momento de festa para a Igreja Católica presente em todo o mundo. 2 de seus filhos amados hoje elevados à honra dos altares, como exemplos de fé, como exemplos de cristãos que seguiram os preceitos evangélicos. Interessante que são pessoas que conhecemos, não são pessoas de um passado distante. Porque nós temos sempre no imaginário coletivo, parece que o santo é aquele que viveu muito tempo atrás, né? E que fez obras extraordinárias, que fez milagres extraordinários, enfim. Nesse caso fizeram. João 23, idoso, convocou o Concílio Vaticano II, mas se deixou levar por Deus. Então, o milagre foi deixar Deus agir. João Paulo II, que andou pelo mundo e que falou e tratou com tantas pessoas, também esse milagre que, amado, querido. Portanto, o ser santo, ele é exigente ser santo, mas a base, ou principal, a base principal, se deixar levar por Deus, é deixar o Espírito Santo agir. Portanto, qualquer um de nós, qualquer um que crê em Deus, qualquer pessoa que crê na verdade, que busca a verdade, que seja irmão, que se deixe levar pelo Espírito Santo, poderá também se tornar um exemplo para todos. E como dizia também João Paulo II, todos os cristãos, todos os homens de boa vontade têm vocação para ser santo. A santidade faz parte também da nossa vida. Temos que buscá-la, né? E buscá-la justamente aqueles gestos cotidianos simples, porque a extraordinariedade desses homens foi justamente serem simples nos seus atos, mas com uma profunda relação com Deus, através da oração, através da Santa Missa, através desse diálogo intermitente que tiveram ao longo de suas vidas. A santidade é uma consequência de uma vida, não é de um único momento. É consequência de escolhas que você faz todos os dias, todos os momentos. E essa, eu creio que é a estrada que nos indicam hoje esses 2 homens de fé. A resposta cotidiana ao chamado e ao sim do Senhor. Então, fidelidade a essa escolha e coerência. Michel, você é jovem, cresceu com João Paulo II. João Paulo II, como você recordou também, o idealizador das Jornadas Mundiais da Juventude. Temos milhares e milhares de jovens hoje na Praça São Pedro. Que recordação que você tem, então, de João Paulo II? Eu, particularmente, nesse momento até me emociono a falar, porque um dos grandes legados foi essa proximidade com os jovens, da voz ao jovem, credibilidade. E isso foi algo marcante, essa proximidade. Eu estive na Jornada Mundial da Juventude, vi o envolvimento do jovem com a igreja. Então, é algo que eu posso dizer que foi marcante, algo realmente muito especial que João Paulo.
E também sou da cidade próxima ao santuário de Madre Paulina, algo que realmente marcou, trouxe também a primeira santa brasileira, algo muito especial. Os senhores cardeais ainda estão comungando. Na Praça São Pedro nós tivemos já distribuição da comunhão. Foi até, podemos dizer, veloz. Bom, 800 sacerdotes distribuindo a comunhão. Creio que podemos dizer que a presença da organização também, nesse momento, é importante. Recordamos que são mais de, entre voluntários, forças de segurança, enfim, de Roma, são 10 mil pessoas que estão trabalhando para a realização desse evento, além dos funcionários do Estado da Cidade do Vaticano. Na conclusão agora da Santa Missa, nós teremos o Regina Coeli, o Santo Padre, que dirigirá ainda o seu pensamento aos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, e vamos cantar depois a oração do Regina Coeli, que é típico desse período após a Páscoa. E podemos dizer também, Padre César, que temos hoje fiéis muito comportados, né? É um silêncio que ajuda a rezar. O silêncio ajuda a rezar, evidentemente. Mas eu acredito que também dentro de cada um, além da emoção, pesa um pouco também o cansaço, né? As pessoas chegaram muito cedo. E muitas dormiram aqui, né? Exato. Então, as pessoas estão atentas, estão rezando, elas estão felizes, né? Estão nessa paz, né? Nessa paz de que quem conseguiu o objetivo, né? E aquele sonho de ver João Paulo II canonizado foi realizado. E também presente na Praça São Pedro nós temos a senhora latino-americana que ficou curada graças à intercessão de João Paulo II, né? Tinha um aneurisma cerebral muito forte e depois da intervenção, segundo ela, das palavras de João Paulo II, o milagre teria acontecido. E hoje ela, inclusive falando aos vários meios de comunicação italianos, falava de que hoje a sua vida, depois dessa transformação radical, é uma vida de levar a palavra do Evangelho, né? De doação total também ao Senhor, que tudo na vida dela se modificou a partir justamente deste milagre. E hoje ela se encontra na Praça São Pedro também. Então esse milagre, como você falou, foi da cura física, mas foi de um reforço também espiritual, de uma mudança de vida espiritual, de uma dedicação ao outro, ao anúncio da palavra de Deus. Aquilo que ela recebeu, aquilo ela passa. O Santo Padre também, quando fala dos santos, né, fala justamente que os santos nos ajudam a estarmos mais próximos do Senhor, justamente com com seus modelos, seus exemplos de fé. João Paulo II e João XXIII colaboraram com o Espírito Santo para restabelecer e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia originária, a fisionomia que lhe deram os santos ao longo dos séculos. E o Papa disse: não esqueçamos que são precisamente os santos que levam avante e fazem crescer a Igreja. E na convocação do concílio, João XXIII demonstrou uma delicada docilidade ao Espírito Santo, porque deixou-se, como destacava também Padre César, conduzir-se, não? E foi para a Igreja um pastor, e o Papa recorda também, um guia guiado. E esse foi o seu grande serviço à Igreja. Foi o Papa da docilidade ao Espírito. E nesse serviço também ao povo de Deus, João Paulo II foi o Papa, então, da família. Nesse momento que o Papa falava
da família de João Paulo II, brotou espontaneamente em toda a praça uma salva de palmas. Recordamos os encontros do Papa João Paulo II com as famílias no Rio de Janeiro, momento forte também para as famílias, e o Papa Francisco recorda também que João Paulo II certamente gostaria de ser lembrado como o Papa da família. Exatamente, Papa da família, Papa dos jovens. A gente pode também colocar o Papa viajante, ou seja, olhando para a vida de João Paulo II, a gente pode tirar muitas lições, muitos proveitos, e uma vida rica, exatamente o pontificado tão longo, demonstrou as várias dimensões de João Paulo II. O Papa recorda justamente que nós estamos vivendo esse momento também, um caminho sinodal, né, sobre a família e com as famílias, um caminho que, disse Francisco, ele seguramente acompanhará e nos sustentará do céu. Né? Recordando que no mês de outubro teremos o sínodo que trata justamente da família. E a oração após a comunhão. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Antes da conclusão, então, da celebração, e recebemos a bênção apostólica do Papa Francisco. Algumas palavras que o Santo Padre nos dirige, queridos irmãos e irmãs. Antes de concluirmos esta festa da fé, desejo saudar e agradecer todos vocês. Agradeço os irmãos cardeais, os numerosíssimos bispos e sacerdotes de todas as partes do mundo. Meu reconhecimento também às delegações oficiais de tantos países que vieram para render homenagem a dois pontífices que contribuíram de maneira indelével à causa do desenvolvimento dos povos e da paz. Um agradecimento especial também às autoridades italianas pela preciosa colaboração. Com grande afeto, saluto i pellegrini. Com grande afeto, saúdo os peregrinos das dioceses de Bergamo e de Cracóvia. Carissimi, Caríssimos, honrem a memória dos dois santos papas, seguindo fielmente os seus ensinamentos. Sou agradecido também a todos aqueles que, com grande generosidade, prepararam esses dias memoráveis. A Diocese de Roma, o Cardeal Vallini, o município de Roma, com o prefeito Inácio Marino, as forças de ordem e as várias organizações, as associações e os numerosos voluntários. Obrigado a todos. A minha saudação vai também a todos os peregrinos, aqui na Praça São Pedro, nas ruas adjacentes e nos demais lugares de Roma, como também a todos aqueles que estão unidos a nós, através do rádio e da televisão. Obrigado aos dirigentes e aos operadores da mídia, que deram a tantas pessoas a possibilidade de participar, aos enfermos, aos idosos, para com os quais os novos santos eram particularmente próximos. Chega a todos eles uma especial saudação. E agora, vamos nos dirigir em oração à Virgem Maria, que São João XXIII e São João Paulo II amaram como seus verdadeiros filhos. Agora, então, o canto do Regina Celli. Santo Padre que se dirige até a imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Recordamos a mesma imagem que já há um bom tempo está em todas as celebrações, doação dos brasileiros ao Santo Padre, então, Paulo VI.
Santo Padre se deteve em oração por alguns momentos e agora teremos então a bênção final. Oremos. Deus, che per resurrezione in Filii Tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genetricem Vergine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae per il Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amém. Agora, vamos também nós receber a bênção apostólica de Papa Francisco na conclusão dessa Santa Missa. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui creator caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia. Francisco se dirige até onde se encontra Bento XVI. Momentos que passam para a história. Momentos que, naturalmente, ficarão marcados em nossos corações. Santo Padre irá se despedir do altar. E podemos dizer, nós brasileiros, que temos 3 santos no céu, que podem interceder por nós, recordando então José de Anchieta, recordando João Paulo II, João 23. Para nós, podemos dizer, foi realmente um mês de abril realmente de grande intensidade, de grande emoção, e que passa para a história, a nossa história no Brasil, mas para a história também da Igreja presente em todo o mundo. São 3 novos santos, mas que já intercediam por nós. Agora eles são colocados como exemplos para todo o mundo. E olhando um pouco para nós como jesuítas, hoje em dia, na Companhia de Jesus, dia de São Pedro Canísio, o padroeiro da minha casa, o apóstolo da Alemanha. Portanto, nós nos alegramos porque Deus continua sempre, a cada século, a cada tempo, nos propondo modelos, cada um a seu modo, cada um com sua característica. Ou seja, uma vez que Ele nos criou, Ele dá a cada um de nós uma vocação, a vocação à santidade, e cada um vive essa sua vocação à santidade de um modo específico, de um modo próprio, que é a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso estilo de viver,
sempre pautado pela inspiração do Espírito Santo, tendo Maria como o grande modelo. A grande expectativa agora dos fiéis é pela passagem do Santo Padre, né, com o Papa Móvel, o chip branco, por entre os fiéis. É um momento que todos esperam e creio que o Papa não irá se furtar a esse momento, já que 500 mil de pessoas está nesse momento aguardando também a sua passagem. E com alegria, com agradecimento, com afeto a Papa Francisco por ter dado à Igreja esses 2 papas santos, bandeiras do Brasil por todas as partes. Recordamos a presença brasileira muito intensa já durante essa semana, com a missa, primeiramente de ação de graças pela canonização de José de Anchieta, mas também muitos que puderam vir até Roma para esse momento histórico. No mesmo lugar, podemos dizer tranquilamente, 4 papas, 2 sendo elevados à honra dos altares e 2 do sagrado, no átrio da Basílica. Santo Padre já tirou os paramentos e está nesse momento saudando as delegações, chefes das delegações presentes, delegações oficiais. Cumprimento agora o presidente da República, o presidente Napolitano, que naturalmente se identifica muito com o Papa Francisco, se identifica muito com aquilo que está fazendo, e a gente pode perceber isso através das cartas, através dos telefonemas, dos contatos que existem entre essas duas pessoas, esses 2 personagens também para nós aqui em Roma, ou seja, o Papa Francisco e o presidente da República Napolitano se identificam. Nesse momento também os reis da Espanha saúdam o Santo Padre e nós teremos esse momento especial, vamos dizer assim, com as delegações oficiais, e aguarda-se então que o Santo Padre possa naturalmente fazer o giro por entre a grande massa de fiéis na Praça São Pedro e ao longo da Praça São Pedro e Via da Conciliação. Dissemos, 500 mil de pessoas se encontram nesse momento entre São Pedro, área de São Pedro e Via da Conciliação. Creio que essa canção nos dá o tom para chegarmos ao final da nossa transmissão, mas eu gostaria de terminar justamente com as palavras de Papa Francisco na sua homilia, falando dos nossos 2 santos. Que esses 2 novos santos pastores do povo de Deus intercedam pela Igreja, para que durante esses 2 anos de caminho sinodal, falando, né, das famílias, falando do próximo sínodo, seja dócil o Espírito Santo no serviço pastoral à família. Sabemos das dificuldades que hoje a família enfrenta em vários segmentos da nossa sociedade. Que ambos nos ensinem a não nos escandalizarmos das chagas de Cristo, a penetrarmos no mistério da misericórdia divina, que sempre espera, sempre perdoa, porque sempre ama. E assim, chegamos ao final dessa transmissão. Uma transmissão que para nós começou bem cedo hoje, Padre César, com a chegada às 4 horas da manhã aqui ao Vaticano, vendo justamente que não éramos os únicos, mas era uma multidão que estava caminhando em direção ao Vaticano. E uma multidão que agora, agradecida, com o coração alegre, né, vai invadir as outras estradas, outras ruas de Roma. E aí nós teremos então a verdadeira festa, a confraternização de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Bom, nós só temos de agradecer a Deus por esse momento, pedir a Ele que fique não apenas na memória, mas no coração de todos, provocando sempre uma opção pelo bem, pela maior glória de Deus. Santo Padre, continua ainda a saudar as delegações oficiais, né? Estamos no final também. Michel, obrigado pela sua presença e um bom retorno ao Brasil. Eu que agradeço, Silvanei, e a todos também que acompanharam a celebração dessa Santa Missa, a qual temos mais
2 novos santos, que eles possam ser modelos e continuar transmitindo a paz, e seus exemplos de vida possam tocar os corações de todos os católicos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Nosso olhar, naturalmente, de agradecimento ao Santo Padre Papa Francisco, mas também a presença e a alegria de poder ver, junto com vocês, Bento XVI. Nosso muito obrigado às emissoras de rádio e de televisão que estiveram conosco no Brasil, no continente africano, contando esse pedaço de história da nossa igreja, esse pedaço de história de cada um de nós, desse amor que eu espero possa transbordar também no coração de vocês. O amor desses 2 papas, desses 2 pontífices que demonstraram ao longo de suas vidas o verdadeiro amor por Jesus Cristo e pela sua igreja. Obrigado mais uma vez, Michel, pela sua presença. Padre César, também um bom domingo a todos vocês, aos nossos técnicos da Rádio Vaticano, do Centro Televisivo Vaticano e das emissoras de rádio e televisão em todo o nosso Brasil. Muito obrigado, um bom domingo a todos vocês, ainda 8º de Páscoa, uma feliz Páscoa a todos vocês nesse domingo da Divina Misericórdia. Bom domingo. Como diz o Papa, um bom almoço a todos vocês. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Michel Patiducci, Padre César Augusto e Silvana José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Mais uma vez, cantemos. Há uma promessa.